Bom, boa noite. Primeiro, o nome e a profissão do senhor, por favor? José Francisco Seniuk, sou engenheiro eletricista. E por que o senhor veio para a rua hoje? Hein? Por que o senhor veio para a rua hoje? Olha, na verdade, qualquer cidadão que com o mínimo de informação do que acontece no país devia estar na rua hoje. Nós temos um evento político singular, fruto de um golpe de Estado e que hoje tenta fazer o seu evento de fechamento. Essa declaração, essa expedição de prisão do presidente Lula é um ato casuístico, próprio de um juiz totalmente parcial e comprometido totalmente com políticas avessas ao progresso do país. Estamos diante de um fato notável que a sociedade brasileira vai enfrentar nos próximos dias. A nossa sociedade, que foi dividida desde sempre, está chegando agora à conclusão das evidências dessa divisão, certo? Onde nós vemos pessoas instadas nos poderes legislativo, judiciário e executivo e a população manipulada pela mídia, vamos dizer assim, combatendo contra si próprio. Hoje eu vi uma pequena frase que fala assim: as moscas estão, as baratas estão dando vivas para o inseticida. Porque a situação é essa. Um país que nos últimos 14 anos deu ênfase numa política de inclusão social, distribuição de renda, soberania e democracia, sob a alegação de falsos argumentos de pedaladas fiscais e outras coisas, deu uma guinada na política, onde a soberania do país está sendo totalmente avassalada. E o povo, numa questão assim, muito interessante, porque o próprio povo que teve benefícios de uma política econômica, saiu de um PIB de 1,5 bi para 4,5, que está com a barriga cheia, com emprego, uma economia que subiu ao patamar de 8ª, 9ª economia do mundo, alheio. Os agentes econômicos, que são a população, não avaliaram o que os governos progressistas de Lula, Dilma, do PT e da esquerda fez para esse país, colocando grande parte do investimento público na base da pirâmide social. Então hoje nós temos uma situação crítica, onde hoje e a partir de hoje nós temos que ter uma postura cada vez mais firme de combater isso, porque essa mídia que você pertence é o que nos resta, assim como a mídia social, de uma forma geral, para combater isso. Precisamos de vocês cada vez mais, porque a situação comandada por essa alienação coletiva que a mídia impõe, ela é muito perigosa, sabe? Ela pode levar, se nós não retrocedermos isso tudo que está acontecendo, a uma situação de vassalagem mesmo do povo brasileiro. Daqui uns dias pode acontecer de um cidadão brasileiro querer um green card dos Estados Unidos, porque aqui não está valendo mais nada. Qual que você acha que vai ser o rumo da Lava Jato a partir de agora? Olha, a Lava Jato, em termos gerais, era algo que todos nós gostaríamos que acontecesse. Mas dentro do Estado de Direito, dentro de posturas críticas e imparciais. Mas o que ficou provado nesse período todo que aconteceu até agora é que ela foi seletiva, ela foi parcial e o juiz Moro
infelizmente, é um juiz que o mínimo que eu posso dizer dele é que é um criminoso lesa-pátria. Certo? Ele está utilizando meios. Isso! Utilizando meios pseudo-legais para provocar a desestruturação econômica do país, porque ninguém é contra empresas que cometeram crimes, empresários que sejam punidos, mas as empresas não, certo? E o que aconteceu nesse processo todo é que as empresas foram manietadas, foram amarradas em processos que, de uma certa forma, entorpeceu a economia nacional. E o que todo mundo pode ver, até quem estiver me escutando da direita e mais conservador, é que quem está se aproveitando disso são as empresas multinacionais, certo? Aproveitando dessa fraqueza provocada, que não foi à toa e nem é coincidência, para ocupar o espaço. Desde aspectos como previdência privada, petróleo, energia e tudo. E voltamos aí a um tempo atrás, longínquo, mas que nós podemos recuperar com as eleições de 2018. Se o Lula não conseguir ser candidato, o senhor tem ideia de em quem o senhor votaria? Olha, nessa altura do campeonato, Lula somos todos nós, certo? Até eu. Se o Lula falar assim, você quer ser candidato? Eu falo assim, e eu te apoio, eu seria. Para quê? Para dividir esse poder com todos os Lulas que estão atrás de mim, atrás da política, de distribuição de renda, inclusão social, democracia e soberania. Você acha que a gente ainda vive numa democracia aqui no Brasil? Como é que é? A gente ainda vive numa democracia? Olha, a democracia surgiu na Grécia Antiga. E quando ela surgiu, os negros nem as mulheres votavam. Então, a democracia é um processo. De lá para cá, as mulheres passaram a votar, os negros passaram, os escravos passaram a votar. Mas o que acontece? A sociedade, com os agentes econômicos que existem, sempre tem meios de fazer com que essa democracia atrase no seu progresso. Nós temos uma democracia muito recente no Brasil, desde a ditadura, né? Que tem, acho que, pouco tempo atrás, nós vivíamos uma ditadura. Eu mesmo, com 68 anos, eu acho que eu participei de umas 4 eleições aí. Meus filhos menos. Por quê? Passamos 25 anos sem votar. A democracia se aprimora com votação. Votação porque um eleitor vota e vê que ele votou errado, ele passa a votar direito. E o processo é cumulativo de aprimoramento. No momento atual, nós vivemos uma crise muito forte, porque os meios de comunicação, que infelizmente eu, que sou petista, tenho que dar a mão para a palmatória, erramos muito nos últimos anos de não trabalhar a questão da democratização das comunicações. E elas são vitais no processo democrático. Elas contribuem hoje enormemente para que a democracia seja frágil. Porque a mídia influencia de uma forma vital, muito mais do que Goebbels planejou no nazismo. Todas aquelas lutas e histórias, e vamos dizer, que Goebbels praticou durante a guerra, são hoje praticados com muito mais eficiência e eficácia. Então um trabalhador na rua hoje, ele sofre uma tempestade de informações falsas para manutenção do status quo, do poder. Que poder é esse? Acumulação privada de capital, para não falar em capitalismo, contra a privação coletiva de capital. Ou seja, a democracia está numa crise muito grande e ela sofre a crise em todos os lugares. Eu diria que
a democracia está à prova e nós precisamos resgatá-la. Mas eu acho que numa crise tão forte como a gente está vivendo agora, uma eleição consegue resolver essa crise? Porque em 2014 teve eleição, mas o resultado não foi respeitado. Uma eleição não consegue resolver, mas dependendo das propostas que foram colocadas nessa eleição, podem ajudar muito. Por exemplo, o candidato à presidência da República, seja com quem for do campo da esquerda, imagino, ele tem que propor uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, porque não há como resolver os graves problemas que nós temos no país hoje. As instituições estão muito fragilizadas. Questão de previdência e a própria organização dos poderes está extremamente fragilizada. Se não tiver uma Assembleia Nacional exclusiva, eu acho impossível, porque o sistema está todo carcomido por graves crises e eu não vejo solução nesse sistema que está aí. Tem que ter uma reforma geral. E essa é uma reforma geral, democrática, só através de uma Assembleia Nacional Constituinte. É isso que eu espero e que aí sim, respondendo a sua pergunta, eu vejo que a democracia pode resolver. Muito obrigada.